Nós estamos fechando hoje o trabalho aí com o nosso quarto princípio, né? O princípio da valorização. E de fato, ele, como em todos os outros princípios, né, ele nos conduz aí no final para a elaboração de metas. E nós temos aí alguns detalhes que servem não só para este princípio, mas para os anteriores. Então eu queria muito rapidamente relembrar aqui, né, quais que foram os outros que a gente já trabalhou, né? O primeiro princípio é o princípio do autoconhecimento. Se a gente quiser resumir, é só lembrar do Sócrates, né, com o mandamento que ele escreveu aí há 2400 e alguns anos: conhece-te a ti mesmo. Em 4 palavrinhas a gente resume o princípio. O segundo princípio é o princípio da humanização, né? Que todos somos gente, né? Ninguém é super-homem, coisas desse tipo, né? Nós discutimos, né, já há alguns meses essa questão. Depois nós falamos do princípio da proteção, que diz que todos os nossos recursos são limitados e vimos que isso tem inúmeras consequências. E a gente está fechando hoje o princípio da valorização, né, que diz que não somos todos iguais, né? Cada um é diferente em diversos aspectos, na sua história individual, nas suas crenças, nas suas habilidades, nas suas capacidades, nos papéis que desempenha e assim por diante. Muito bem. Já faz um bom tempo que nós introduzimos essa figura, e o que eu queria hoje era, na verdade, então, aprofundar como que a gente pode trabalhar com ela em comparação com os princípios, né, para que a gente possa, de fato, construir metas e objetivos que permitam que a gente se aperfeiçoe nos aspectos aí que a gente identificar que precisamos trabalhar, né? Então, só relembrando, né, que nós definimos chamamos aqui de círculos sociais, né, desenhamos como círculos concêntricos, né, de forma gráfica, com a gente no centro, a nossa família em volta, e um círculo maior, né, que envolve todos aqueles agrupamentos de pessoas nos quais a gente participa, seja de forma intensa ou de forma muito leve, né, mas onde a gente participa, né? E por que essa questão está sendo colocada agora, né? Porque o princípio da valorização, né, dos papéis diferentes que cada um exerce, etc., passa justamente pelos relacionamentos dos quais a gente participa, né? Então, se a gente quiser desenvolver objetivos e metas adequados nesse universo, é necessário que a gente passe a refletir sobre, em primeiro lugar, quais são os meus círculos sociais. Porque às vezes a gente tem ambientes que a gente nem tem consciência que a gente está participando, porque a gente participa pouco, né? Ou então porque chateiam muito a gente e inconscientemente a gente deixa de lado. E tem outros que às vezes tomam bastante tempo, mas a gente vai no modo automático e acaba não raciocinando o suficiente, né? Então a proposta aqui é que, para auxiliar nesse processo, a gente faça, cada um de nós, né, como exercício, né, como meta, né, cada um pode escolher fazer isso, né, na semana que vem ou no momento que achar oportuno, né, de fazer esse mapeamento, né, para identificar primeiro quais são esses ambientes, né, depois quanto tempo por semana ou por mês eu dedico a cada uma dessas coisas, e por último, qual é o grau de conforto emocional ou de harmonia que cada um desses ambientes está me oferecendo no momento. Para facilitar esse trabalho, então,
né? Eu disse que eu ia trazer uma ferramentazinha. Eu acabei então criando aí um pequeno formulário, já vou mostrar ampliado, não precisa se preocupar se não está enxergando direito agora, né? Tá certo? Justamente para facilitar esse trabalho então de mapeamento dos círculos sociais de cada um, ok? E nesse momento aqui é suficiente enxergar aqui que nós temos então a especificação dos grupos onde a gente participa aqui nessa primeira coluna, onde o texto está mais comprido, e nós temos aqui no alto, né, os itens pelos quais a gente vai classificar cada um desses itens, né? Essa classificação está aqui ampliada para facilitar a leitura, né? Então ela envolve esses dois aspectos, né? Primeiro, quanto tempo eu dedico àquele grupo de seres humanos onde eu estou participando, né? A gente pode refletir aqui por semana e multiplicar por 4 ou por mês, tá certo? Não precisa ser uma coisa precisa, né? Eu dividido na verdade em 5 faixas, né? Que vão de menos de 2 horas por mês, tá certo? Que se a gente dividir por 4 significa menos de meia hora por semana, né? Uma atenção mínima, né? Que a gente dá àquele agrupamento, até mais de 250 horas no mês, que significa mais de 40 horas por semana, né? O que provavelmente a maioria de nós que trabalha vai colocar para o seu ambiente de trabalho, mas eventualmente vai estar fazendo isso em outros agrupamentos também, né? Então a ideia é simplesmente que a gente tem uma escala aqui, que vai de muito pouco até muito intenso, para a gente ter uma noção aqui, né, de qual é a intensidade do envolvimento que a gente tem em cada um desses ambientes, né? E a segunda metade aqui, as 5 colunas à direita, elas, da mesma forma, tem uma escala aqui de 5 níveis, onde é para a gente avaliar o nível de harmonia que a gente encontra dentro desse agrupamento. Então a escala vai assim, muito adequado, bastante adequado, indiferente, quer dizer, não me atrapalha, também não me agrega, um pouco inadequado ou muito inadequado. Ok? Então a ideia é que cada um desses ambientes que a gente frequenta, a gente avalie como que a gente sente a nossa participação em termos de harmonia dentro desses ambientes. A coluna da esquerda, onde eu listei, está aqui ampliada, né, os círculos sociais, né? Então eu copiei aqui aqueles que tem naquela figura circular que a gente já mostrou várias vezes e agora há pouco de novo, tá certo? Mas tem também linhas em branco lá embaixo, no final, porque muito provavelmente cada um de nós participa de alguns tipos de atividades que os outros não participam, e a ideia é que a gente complete isso, né? Para que cada um de nós possa ter uma visão completa, né, de todos os ambientes onde a gente está envolvido, ok? Para facilitar aí o trabalho, né, isso aqui está disponível como arquivo PDF nesse link aqui, tinecc/mapear círculos sociais, e se não quiser escrever também pode salvar a tela. Esse QR Code leva para esse link automaticamente, ok? Então pode pegar esse PDF, pode imprimir, pode dar para outros membros da sua família fazer, se achar que vale a pena, né? Fiquem à vontade em usar como quiserem, ok? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Uma vez que a gente estiver fazendo esse trabalho de detalhar, primeiro quais são, depois raciocinar quanto tempo eu estou gastando, a gente vai estar sendo, na verdade, convidado pelo exercício a pensar se o tempo que está gastando naquela atividade está bom ou não está bom, né? Porque às vezes a gente acha, não, olha, esse aqui eu deveria fazer mais, esse aqui
estou gastando mais tempo do que eu devia, né? Tá certo? Da mesma forma, né? Se a gente participa de alguns lugares e se sente bem, e talvez queira participar mais, porque faz bem, né? Ou pode ter outros lugares onde o nível de harmonia é insatisfatório e a gente queira, em função disso, ou trabalhar para modificar o ambiente, ou, em casos extremos, deixar de participar, né? E claro que essa decisão do que vai fazer, onde que vai mexer, como que vai organizar melhor é a vida de cada um, ninguém vai dizer para você faça isso, faça aquilo. Mas olhando para as anotações que a gente fizer, né, vai ficar bastante fácil a gente poder enunciar objetivos e metas. Olha, eu gostaria de fazer tal qualquer, então vamos assumir que vou fazer isso e vamos decidir de que maneira fazer isso, ok? Essa é a ideia que está por trás, na verdade, desse exercício, né? É facilitar para a gente conseguir enxergar onde que a gente precisa modificar essa alocação de tempo, onde que a gente deve valorizar mais e onde que a gente deve valorizar menos. Essa é até aqui uma explicação bem racional, tá certo? E o conselho vai atrás, a vida é sua, né? Você que está gastando seu tempo ali, tem que decidir se está fazendo da forma correta ou não, e se tiver alguma coisa para corrigir, quanto antes, melhor. Mas, fica aí o alerta, né? E é por isso que existe o próximo princípio que nós vamos trabalhar a partir da próxima semana, né? E todos nós somos seres humanos e, como tais, somos influenciados por emoções, né? Pelas coisas que a gente sente. E existe um conjunto de emoções negativas que a gente sente, que podem nos prejudicar nesse trabalho ou até bloquear. E aí, o que nós vamos fazer é justamente, primeiro, identificar quais são, e depois ver como que a gente pode trabalhar essas emoções para que elas não atrapalhem nesse processo. Entretanto, isso não deve ser justificativa para a gente adiar esse mapeamento de onde que nós estamos gastando o nosso precioso tempo, né? Como se costuma dizer.